Chegamos em São Luís no mês em que a cidade se transforma. É tempo de São João. As ruas se enchem de música, tambores e danças. O Bumba Meu Boi atravessa bairros, praças e becos, carregando histórias, símbolos e crenças que fazem parte da identidade maranhense. Enquanto a festa tomava conta da cidade, fomos até o centro histórico. Caminhamos por ruas de pedras e visitamos construções que contam mais de 400 anos de encontros, disputas e influências. Registramos um São João maranhense, mas também os traços de um passado que permanece nas fachadas, nos costumes e nas vozes de quem vive aqui. Chegamos em São Luís, em plena festa. Chegamos aqui rolando várias festas aqui no centro histórico. Então chegamos na hora certa, né? É tiquira, uma cachaça de mandioca. E aí dizem que quem toma tiquira e fica bêbado não pode tomar água na cabeça. Nem chuva, nem chuveiro, nem entrar no mar, que dá ruim. E é daqui. É, daqui. Vamos experimentar. Agora não, porque você come antes. Acabei de comer agora um açaí com peixe e aqui o pessoal chama o açaí de Jussara. Tava uma delícia. Já tinha comido açaí com peixe lá no Pará, mas aqui ainda não. E aquela cachaça, Marcela? Vou experimentar. Nós vamos provar agora? E por que é roxa assim? É corante ou é da fermentação mesmo? Ah, é? Ela é naturalmente roxa, então? Não, ela é branca, você tem fruta. Ah, bota o corante. Da cor dela, só pra dar cor nela. Entendi. Ela é feita de mandioca. Mandioca. É bom, é mais fraquinho que cachaça de cana. Aqui, Tem um gosto... ela aí. Nossa! Quantos por cento o álcool disso? É menos que cachaça, eu acho. Então essa cachaça aí, de acordo com a Marcela, é tradicional daqui, né? Tá pegando. É forte, hein? Forte. Não? Tá bom, valeu, obrigada. Obrigado. Eu vou levar, uai. E aí tá rolando um samba agora. Tivemos sorte que hoje é sábado, né? Olha que a rua tá bem decorada. Isso aqui é pro São João, né? É. Caramba, velho, olha.
Eu não tinha visto um lugar tão decorado assim pro São João. Uma rua tão colorida. E aí tem várias apresentações rolando. Aqui já é outra, ó. Então a Marcela, ela já veio aqui num city tour. Ela já fez um tour de manhã. Aí por isso que ela já tá sabendo mais do que eu sobre São Luís, né, Marcela? Isso. E o guia te falou dessa praça aqui? Não, aqui falou que dessa capelinha de São Benedito, explicou que São Benedito é o padroeiro da dança, que tinha uma tradição que os escravizados, né, queriam continuar fazendo as danças deles, só que eles eram punidos, né? Então eles botavam São Benedito na entrada ali, e enquanto São Benedito estivesse em pé, eles podiam continuar a festa dançando. E se São Benedito caísse, era um sinal de que eles precisavam parar, porque iam chegar e punir, né? Então, por isso que ele é considerado o padroeiro. E foi tudo isso aqui nessa praça? Não, aí aqui nessa praça, a história que ela conta é porque tem a capelinha como homenagem, né? A São Benedito. Mas diz que aqui nessa praça tinha um bordel, né? E que era uma mulher muito esperta, que ela deu um jeito de burlar, porque não podia ter. E aí ela falava que era uma oficina. Então os caras chegavam aqui falando que queria consertar o carro, consertar alguma coisa. E aí já entendia que, né, qual era o serviço que eles queriam de verdade. E à noite eles voltavam para pegar o carro. E aqui é a Rua do Giz, que já foi, segundo a guia, né, considerada uma das ruas mais bonitas do país. E aí tem várias teorias de por que chama Rua do Giz. Vou contar só a que eu mais gostei. A que eu mais gostei é porque a rua tinha muitas costureiras, e aí tem o giz de marcar o tecido. E quando elas terminavam de usar o giz, elas jogavam o giz fora, e ficou conhecido como a Rua do Giz. Mas tem várias teorias de por que tem esse nome. Essa foi a minha preferida. Aqui é legal também. O que é aqui? Não, aqui também a guia estava explicando que as construções, né, antigas, eles faziam de barro e óleo de baleia, para não desfazer, né, porque aqui chove muito. E que aí o óleo de baleia, ele é muito fértil. E vários casarões antigos nascem plantas no meio das construções. Aqui é a que mais tem planta, mas se a gente reparar, vai ter outras que nascem as plantinhas até no meio dos azulejos, por causa do óleo de baleia. Então porque eles passaram o óleo nas construções, aí por causa disso as plantas crescem. Incrível. Porque ele é fértil, né? Aí vem, sei lá, passarinho, essas coisas e bota. Que escadaria, hein? Lindo, né? Essa é uma das escadarias, tem várias. Tem uma bem legal lá na frente que dizem que o número de degraus é o número da idade da Catarina. Vou contar lá quando chegar lá.
E só de andar aqui por São Luís já dá para perceber que é uma cidade histórica mesmo. Além do centro histórico ser enorme, tem essas ruas de paralelepípedo aqui, casarões bem antigos. E ela estava contando também que a primeira colonização aqui do Maranhão foi francesa. Os franceses chegaram meio que... Portugal já tinha, né, chegado no Brasil, mas essa área eles não estavam aqui ainda. E aí os franceses chegaram com a intenção de fazer uma segunda França aqui. Uhum. Só que aí, quando eles chegaram, Portugal falou, não, peraí, né? E aí parece que durou 3 anos essa colonização francesa. E Portugal conseguiu expulsar eles e tudo. E aí, segundo a guia, só ficou de francês aqui o nome, que São Luís foram os franceses que tinham colocado esse nome aqui. Sabia disso não. E aí ficou o nome, mas de resto não tem muito resquício dessa colonização francesa na arquitetura, nem nada, é mais portuguesa mesmo. Essa é a Iara, mãe d'água, só que aqui ela não é uma sereia, tá vendo? Aqui na tradição deles, na lenda, ela tem pés de anfíbio. Olha lá, ela não é uma sereia. Mas é a mesma Iara, né, mãe d'água. E olha o colarzinho dela, é aquela que tem lá no Pará também, Muraquitana, esqueci, aquela rãzinha. Né? Qual que é essa igreja, Marcela? É a Catedral Metropolitana. Enorme. Ela contou uma curiosidade sobre isso. Que tem 2 torres, né? Só que antes só tinha uma. E aí, para ser a Catedral Metropolitana, alguma coisa assim, precisava ter 2 torres. E aí construíram uma torre depois. E aí ela perguntou pra gente qual que a gente achava que era mais antiga. E qual você acha? Vixe. Mais antiga? Sei lá, da direita? Pois é, parece. Mas aí ela falou que não, que na verdade a mais antiga é a da esquerda. E uma das coisas a reparar é que o 5 ali no algoritmo, nos algoritmos romanos... No relógio? Tá de cabeça para baixo. E naquela época era para baixo. E ali do outro lado tá para cima, que é como a gente usa hoje. Apesar da direita parecer mais antiga, a da esquerda é a mais antiga. O que é aqui, Marcelo? Palácio dos Leões. Hoje é o prédio do governo estadual mesmo. Antigamente já era um prédio político, né? Começou sendo forte, segundo ela explicou. E aí depois se tornou o centro do poder político mesmo. E aí não tinha esses leões antes. Esses leões ali, as estátuas? Eles não estavam aí antes. E aí foi numa época que os impostos estavam muito altos e a população estava se revoltando, né? Se rebelando contra os impostos altos. E aí a mídia falou que os leões que estavam devorando o dinheiro do povo e tal moravam nesse palácio. E aí os governantes, em vez de irem contra isso, eles meio que ressignificaram isso, gostaram de ser o Palácio dos Leões, acharam bonito, colocou um monte de leão aí e ressignificou
é a questão do leão, né? Mas que até hoje, ela até falou, até hoje o leão é relacionado ao imposto, né? Aham. Tô achando lindo São Luís. Nossa, é demais. É lindo demais. Ah, aqui acho que dá pra ver, ó. O quê? Que a guia estava explicando que o forte antes era só. Tá vendo que as janelas são diferentes? Ali é toda quadradinha e aqui já é outro tipo de janela. Tá vendo? Aham. E aí ela explicou que antes só tinham construído até aqui. Meio que pararam de construir, porque teve outro conflito aqui em São Luís, que foi quando os holandeses tentaram invadir. E aí Portugal teve que se mobilizar, parou aqui, né, a construção e tal, e tiveram que expulsar os holandeses. E depois eles continuaram a construção. E aí daqui pra cá é diferente a arquitetura. Entendi. E ali antes era a entrada principal, ó. Ali? É, aquela lá. Só que depois eles continuaram e aí eles fizeram essa entrada aqui maior e mais bonita aqui. Entendi. Que é o tipo de coisa que a gente jamais repararia se não tivesse uma guia. Aham. Ah, esse tour que a Marcela fez foi muito bom. Recomendo, gente. É que assim, eu não pude sair de manhã. Eu fiquei trabalhando no computador, editando vídeos. E a Marcela veio aqui de manhã no Centro Histórico e fez um tour. Né? Um tour de graça, né? Só por gorjetas. É isso? É, você paga o tanto que você achar justo no final, É né? o City Tour, né? É, andando. E aí a Marcela já tá sabendo de quase tudo daqui. E tá podendo me explicar agora o que eu perdi. Uau, que vista, hein? Pra lá é o centro financeiro de São Luís, será? Isso, é a parte mais nova da cidade, né? Aham. Ela até falou que lá é uma das áreas mais valorizadas, né, de São Luís. Que é impossível você comprar qualquer coisa lá. Ah, eu preferiria morar aqui no Centro Histórico. Nossa, eu também. Lindo demais. E aqui quando eu cheguei hoje, 10 da manhã, isso aqui era pura terra, pura areia. Nossa, já a maré, como E que é? aí, isso, e aí tem um cais ali, e eu achei até esquisito, porque os barcos estavam todos na terra, e era terra até lá atrás, assim. E daí a guia explicou que São Luís tem uma das maiores alterações de maré do mundo. E é impressionante ver assim agora. E ela falou que chega a subir 6 metros de água com a maré. Então agora você vê barcos saindo lá, o que parecia impossível de acontecer à noite, ou de manhã quando eu cheguei. Nossa, impressionante. E aqui é a junção de rios com o mar, né? Isso, são 2 rios, que daí agora eu não vou lembrar o nome dos 2 rios. Aí, ó, quem souber aí, por favor, deixa no comentário para ajudar a Marcela aí. Diga o nome. Muita coisa, São mas o nome 2 dos rios, né? Tá. Mas ela já tá sabendo bastante. Só por um tour assim de quanto tempo foi o tour? 2 horas e meia. 2 horas e meia. E ali é a Capitania dos Portos. Isso. Legal. Interessante como tem tantos azulejos aqui, né? Igual Portugal, né? Ó, tem várias casas de azulejo. Ela falou sobre isso também. Ela explicou que aqui os azulejos não eram só uma questão de estética, né? Que eles também ajudavam a esfriar as casas, porque a pintura dos azulejos era em vitral e daí reflete e esquenta menos do lado de dentro. Então, por isso que tem tantas casas todas cobertas de azulejos. E daí ela explicou que os azulejos portugueses geralmente fazem sempre em 4, uma figura em 4 azulejos, que a gente pode reparar que a maioria, tá vendo que aqui forma, né, a mandalinha aqui, então eles sempre faziam de 4 em 4 os desenhos. Interessante. São realmente muitas casas com azulejo. Eu só tinha visto tanto assim em Portugal. No Brasil eu nunca tinha visto assim tantos azulejos.
É conhecida como a capital dos azulejos. É, exato. Essa é a Isa, que fez a travessia dos Lençóis Maranhenses com a gente. Aí a gente encontrou ela aqui no centro de São Luís. E a Marcela vai contar para nós sobre essa rua, como é que é? Aqui é o beco da Catarina Mina, que ela estava falando. Ela era uma princesa lá na Costa Mina, na África. E aí ela foi escravizada, né? Só que quando ela chegou aqui, ela conseguiu... Cuidado aí, tá? Quando ela chegou aqui, ela conseguiu negociar com o senhor dela lá que tudo que ela produzisse, ela poderia ficar com uma parte, né? E daí ele aceitou e ela conseguiu comprar a própria alforria. E depois Comprar o quê? A própria alforria, a liberdade dela. E aí ela veio continuar a comercializar as coisas que ela produzia aqui. E aí não deixava ela vender nas ruas principais, só no beco. Então ela fez aqui e ficou conhecido como o Beco da Catarina, né? E aí dizem que o número de degraus aqui é a idade que ela viveu. Olha só. E aí... Eu contei 32, mas tem gente que conta 30. Tem gente que contou 34 no meu. Nossa, ela viveu pouco. Viveu pouco. Mas se você for pensar pra época, é considerável bastante, né? É. E eles também falam que ela ficava no beco porque ela era uma escrava muito bonita. Ah. E aí, as outras pessoas, as outras mulheres ficavam com vergonha não, né? Ficava com inveja, Ciúmes, né? ciúmes dos maridos e mandava ela vender os quitutes dela no beco. Ah, Meio que, tipo, entendi. isolando ela. E depois ela, tipo, vendeu tanto que ela conseguiu comprar casas e ela também tinha vários escravos. Que ela vestia todos os escravos dela super bem, assim, mas não deixava eles usarem sapato. Que era o que diferenciava Tá. ela de ser, né, liberta, a senhora dos escravos sem sapato. E também, quando ela morreu, ela libertou todo mundo e deu casas pra galera das propriedades dela, porque ela não teve filhos, não teve herdeiros. E aí ela deu pro pessoal, e aí eu acho que até hoje tem. E ela teve muitas casas. E aí isso dos escravizados dela, né, também, que tinham que andar descalço, falaram que como ela era princesa na terra dela, foi uma forma dela ainda manter uma certa pompa também, mesmo aqui, né, depois de tudo que ela tinha passado. E tem um bar ali, né? Da Catarina Mina. Conta aí quantos degraus você... Então vamos lá, vamos contar quantos degraus tem aqui. Eu contei 33. 33? 33. Então, não tem, ninguém sabe ao certo. Tem gente que conta. E pode ser uma lenda também, né? Lenda urbana. E a mulherada tomando. A Marcela pegou uma comida ali, ó, e tá cheirando muito bem. O que tem aí, Marcela? Então, tem o arroz de cuchá aqui embaixo. O que é o arroz de cuchá? É o arroz com a plantinha que chama cuchá, que é bem tradicional aqui do Maranhão. Aqui é o cuchá cozido. Ah, tá. Aí aqui farofa, vatapá e a torta de caranguejo. Nossa, que prato lindo. Um marmitão maranhense. Ele é a folha do hibisco. O hibisco é a flor e o cuchá é a folha, que eles comem, ela é bem azedinha. Aí pro arroz vai o cuchá, alguns outros temperos e o camarão seco. Aí o cuchá só ele mesmo, ele é só a folha macerada, né, e cozida. Experimenta, você vê que delícia.
entramos no São João principal, né? São João... Esse é principal. Enfim. Que é um dos mais famosos, é do Clube do Item. É o primeiro centro histórico. A gente já entrou em outro São João que fica fora do centro histórico de São Luís. É pra comer batom, e a sanfona tá chamando o chão de pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom, e a sanfona tá chamando é pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom, e a sanfona tá chamando é pra comer batom. Eita menino, vamos embora, vai. Vamos embora, menino. Essa porra bora viva. Tá no show na areia, lá todas. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos show! Quando o plano do chão vem desmontando, onde tantas montanhas lá na serra, eu abro a porta e sinto o cheiro da terra, e do moleiro do que tá dando lugar. Eu vou na serra do lado do cavalo, e depois tomar o café. Com orgulho, amor e muita fé, eu vou tapando. Agora são 4h15 da manhã, já dormimos um pouco e acordamos agora há pouco porque infelizmente a Marcela está indo embora, está voltando para Brasília. Os dias dela viajando comigo se acabaram, infelizmente, e agora estou levando ela no aeroporto. Bom dia, meus amigos, mais um dia em São Luís do Maranhão. Infelizmente essa madrugada a Marcela foi embora, mas claro que futuramente ela volta. E hoje eu tô com planos de conhecer algumas praias aqui de São Luís, porque até agora a gente só conheceu, né, o centro histórico. E no caminho eu me deparei com esse enorme lago aqui. Aí eu decidi parar para dar uma olhada. No meio da cidade, cara. E é uma lagoa, e se chama Lagoa da Jansen. E aqui estou dirigindo pela praia de São Marcos. Mas cara, como é domingo, eu não acho lugar para estacionar nenhum, não acho mesmo. Tá bem difícil. Eu vou continuar dirigindo aqui. Vai passar essa praia, vai ter outras, né? E quando eu achar um lugar para estacionar, eu paro. E aquele bar de reggae que a gente veio ontem era por aqui. Entrei aqui na praia, achei um estacionamento e estou agora andando aqui pela orla da praia.
bem estruturado aqui, legal, gostei. E tá lotada. Assim, a praia não tem muita gente, mas os restaurantes estão lotados, né? Porque é domingo hoje e tá na hora do almoço. E lembrando disso, eu tô com fome. Vou procurar algo pra comer. Interessante que lá no mar, no horizonte, dá pra ver milhares de navios, cara. Tipo, containers. Impressionante, são muitos mesmo. Eu andei olhando os preços aqui dos restaurantes, estão meio caros aqui. Em torno de R$100 para uma pessoa. Eu vou voltar lá pro centro histórico para comer por lá. Porque lá tem várias opções baratas. E aqui estou eu no centro histórico agora para comer. Comida deliciosa e barata, cara. Apenas R$30. Demais de gostoso. Ô mano meu, tava tirando palmito, a polícia me prendeu. Tava tirando palmito, a polícia me prendeu. Eu já soube de notícia que meu cavalo morreu, mas eu vou montar no seu. Ei, eu vou montar no seu. Eco. Na Bahia tem um peixe, o couro dele alumia. Na Bahia tem um peixe, o couro dele alumia. Esse peixe é baleia. Ei, esse peixe é baleia.